Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Escorpião. É uma leitura temporal, geralzona, para o coletivo do signo, bem soltona, para você pegar somente a mensagem que você entende, sente, que ressoa com você, que serve para você, sem você precisar forçar nada, tá? Isso é muito importante. Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu convido você também a assistir as leituras do seu signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro, cada ação dessa vai contribuir generosamente para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal, e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final da leitura, tá bom? Para Escorpião, então, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que o Escorpião precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor. Arcano maior, a estrela. Eu gosto bastante. Essa carta ela fala de cura, né, de recuperação, da gente ter esperança, fé em algo. Ela pode representar também realização de sonhos, projetos de sucesso, né? Uma carta que tem aí a regência de Urano, portanto, tem essa energia do signo de Aquário. Olha o arcano maior, o diabo, no centro da leitura. Energia de Capricórnio. Arcano maior, a lua. No fundo do maço, o arcano maior, o mago. Cara, isso aqui fala muito pra mim. 4 arcano maior já no início da sua leitura. Olha só, um as de copas. É como que aqui você precisasse ter uma cura, uma resolução muito profunda, né? Porque a lua ela vem representar esses aspectos de profundidade do ser. Ela pode representar o passado também, medos que a gente tem, né, de confrontar uma situação por vezes, sabe? E esse arcano maior, o que ele nos conta? Ele nos conta que a situação, quando ela não tem uma resolução, a nossa tendência é ir cada vez mais se aprofundando, se deixando levar numa onda de toxicidade, né? Tem uma leitura que eu fiz, não vou lembrar para que signo que foi, mas eu vejo muito essa questão aqui também, de quando eu não consigo lidar com as minhas questões, principalmente as emocionais, né? A lua pode falar de traumas também e medos que a gente tem. A minha tendência é ir buscar recursos externos para tentar de alguma maneira suprir esse medo ou essa falta ou essa questão que eu reprimo dentro de mim, né? E por vezes eu busco recursos externos, na maioria das vezes, cara, que são altamente tóxicos para mim, tá? Sendo que na verdade a sua leitura ela já abre com o arcano maior, a estrela, que propõe para você essa questão de que, a única coisa que pode de fato nos curar, né, seja de um medo, de uma situação do passado que está enraizado na gente ou algo que eu reprimo,
É essa a proposta do Arcano Maior Estrela, né? Que é a cura, que é ter a esperança, que é possível para mim me curar de alguma coisa que me afete, né? Porque se eu não busco o recurso que é proposto pelo Arcano Maior, a Estrela, eu vou cair num lugar muito perigoso que é comandado por essa energia do Arcano Maior Diabo, aonde eu vou pensar, na maioria das vezes, que a solução daquela problemática que eu enfrento na minha vida está justamente na dispersão, né? No buscar situações externas e periféricas que possam sanar a minha dor momentaneamente. Conseguem entender? Né? E aqui isso pode ser causado, cara, por uma infinidade de coisas, né? Às vezes a gente entra nessa vibe por conta de um relacionamento amoroso que não deu certo, por um lance de trabalho, um lance de amizade, onde eu não consigo me encontrar em nenhum meio, em nenhum grupo, então isso causa aquela sensação de que eu sou rejeitado pela sociedade, pelas pessoas. Ao mesmo tempo, também pode ser um lance familiar, onde eu sou diferente. Então existe aquela série de apontar dedos para mim, tudo isso também cria um casulo em volta de mim, onde eu não sei lidar com essas situações, tá? Uma questão íntima e pessoal minha, de às vezes eu não posso ser quem eu quero ser por conta que eu tenho medo de me expor, e aí eu não sei como o ambiente, as pessoas, os amigos, a família vão reagir quando eu me mostrar quem realmente sou. Então parece que eu preciso sempre estar criando uma máscara para poder entrar em contato com as outras pessoas. Tudo isso vai afetando de maneira tóxica a nossa própria existência, né? Eu vou deixando de ser, eu vou deixando de existir da maneira que eu quero, que eu preciso, que eu sinto, que eu devo, em prol de eu viver uma vida que por vezes uma personalidade que eu construí só para poder ter mais acesso a pessoas, a lugares, né? Então eu vou reprimindo aquilo que eu quero ser. Isso num exemplo mais de uma situação existencial, pessoal e íntima, onde você tem um desejo patente em você de ser quem você quer ser e muitas vezes não consegue, tá? Numa situação de amor romântico, por exemplo, provavelmente daí uma questão do passado, né? Onde foi vivenciada toda, vamos se dizer, uma discórdia, uma tragédia dentro de um relacionamento e aquilo causou uma ferida que parece ser que não cicatriza nunca. Parece que não tem remédio, não tem bálsamo que possa aliviar essa minha dor por ter passado por esse relacionamento ou qualquer outra situação que venha a existir, que case aqui com essa leitura que a gente está fazendo, né? Então tem que tomar cuidado, principalmente com o diabo no centro da leitura, porque a tendência é você ir no buscar situações periféricas de escapismo para tentar usar como um band-aid para fechar algum tipo de ferida, tá? E isso é perigoso e é arriscado, sem contar que o Arcano Maior Diabo ele acha uma maneira de drenar a nossa energia vital, né? Então, por vezes, eu quero sim me recuperar de um possível relacionamento tortuoso que eu vivenciei no meu passado, só que ao invés de eu procurar, de repente, profissionais que me auxiliem nisso, né? De eu às vezes buscar um recurso mais até sofisticado para curar o meu problema, o que a pessoa possivelmente, né, a maioria de nós faz? Tenta substituir por uma outra pessoa. Cara, isso pode causar uma sensação de conforto momentânea, mas não fecha, não costura, não cicatriza a ferida. Tá? Mas não só de amor romântico, isso para qualquer outra eventual situação que venha a afetar você em um nível de profundidade muito grande, né? Porque a gente sabe que o problema do signo de Escorpião é trazer essas questões lá para o seu íntimo, para o seu profundo, aonde muitas vezes só ele consegue acessar, tá? Só que a não resolução dessas questões, cara, vai afetando outras áreas da nossa vida, quando não afeta todas,
né? Porque causa aquela sensação de... eu fico mórbido perante as situações. Chega a um ponto que isso está tão profundo em mim que tira o meu poder de reação, de ação sobre a vida, sobre a minha própria jornada, sobre a minha própria existência, né? O Arcano Maior Mago pode falar dessas influências também, né? Então, eu vou me deixando levar por certos tipos de influências porque eu penso que essas influências podem, de alguma maneira, tranquilizar essa questão que eu estou vivendo na minha vida de dor, por vezes de sofrimento. Sabe? E aqui a gente tem um As de Copas, que é, na verdade, essa questão de eu precisar conseguir ter um novo início na minha vida. Sabe? O As de Copas, para mim, ele representa um lance que, na maioria das vezes, nem é material e físico. E sim um lance que eu sinto dentro de mim, onde eu me permito apertar o botão de reset da minha jornada, né? E eu faço uma limpeza e eu me dou essa oportunidade de ter uma nova experiência de vida, seja ela qual for, só que sem ter aquela influência, né, das questões do passado. E olha só que interessante, a energia que vem de fora é o mago. Só que o mago também ele propõe um novo início para nós. Porque é a habilidade de transmutação. E a gente ouve muito por aí, né? Até mesmo nós, tarólogos, coaches, pessoas especializadas em ajudar os outros, esse lance da transmutação, né? E eu sei que verbalmente expondo parece ser uma coisa fácil, né? Teoricamente é muito bonito, você fala, eu tenho que transmutar essas energias, isso aí pode se transformar em uma nova possibilidade de vida para mim, de existência, e todas aquelas influências do passado que antes me afetavam deixam de existir. Sim, é verdade, tá? Mas não é uma tarefa muito fácil de fazer, porque para alcançar isso a gente tem que abrir mão dessas situações periféricas que a gente busca como recurso para sanar a nossa dor. Tá? Muitas vezes o alcoolismo, o sexo desregrado, drogas, né? E uma série de outras questões que estão disponíveis para nós que, é verdade. Num primeiro momento, uma questão passageira até causa um conforto, mas depois desaparece. E aí a gente se sente pior do que a gente estava antes de buscar um recurso desse, né? Só que aqui eu também vejo que é uma situação que já chegou a um ponto crítico. Tá? Para quem ressoar, é claro. Não é toda semana que a leitura serve, né? Daí a importância de ver outras leituras, né, do mapa, por exemplo. Se eu não estiver enganado, a leitura que tem um certo parentesco com essa sua é a de Libra, tá? Se estiver lidando com alguém de Libra ou tem forte no seu mapa, vale a pena dar uma olhada. Energias aqui a gente tem Gêmeos e Virgem, Aquário, Capricórnio e Câncer. Olha, mais um As de Copas. Embaixo do Arcano Maior Estrela. Que para mim representa essa questão de que a fé, a esperança podem levar à cura, seja ela de qualquer situação que for, e abrir novas oportunidades na nossa vida. É quando um novo início acontece para mim.
Sete de espadas embaixo do arcano maior, o diabo. O sete de espadas fala muito de confusões mentais, de autossabotagem. Então, eu penso muito que, não querendo diminuir a sua dor, né? Mas possivelmente o que afeta muito você aqui são as questões mentais, né? A falta de controle, de manter uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, pode com certeza afetar as suas emoções e desencadear toda essa situação que a gente está narrando. Tá? A Lua em Aquário. Existe uma massa cinzenta, se não até escura, que rodeia ali a minha mente e não deixa eu ter percepção daquilo que eu precisaria ter. Oito de ouros, uma carta que fala de trabalho, de foco, de ter discernimento, de ter uma linha a se seguir. Né? Muitas vezes a gente passa por problemas assim mesmo e a gente se esquece que, não digo que 100%, mas uma boa parte da cura, uma boa parte da solução desse algo que faz a gente ter um nível de periculosidade na nossa vida, que é a toxicidade proposta pelo arcano maior diabo, está em a gente se manter proativo. Né? Porque se eu fico parado sem fazer nada, eu sou vítima. A vovó já falava, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Ou seja, se eu não me mantenho ocupado, se eu não busco novas coisas para fazer, né? Se eu não sigo ali uma linha, ou de repente aqui como é Sol em Virgem, não sigo uma rotina que me mantenha ocupado, sinto muito, você vai ser escravizado por essa força aqui. Tá? E ao invés de uma cura acontecer, você tende a ir cada vez mais para baixo. Consegue entender? Então se manter ocupado, principalmente manter a cabeça ocupada. Porque quando a gente não mantém a cabeça ocupada, nossa, passa um monte de coisa na nossa cabeça que acaba sendo prejudicial para nós. Né? No fundo do maço a roda da fortuna é invertida. Né? Que para mim é essa falta de movimentação. A gente precisa se movimentar na nossa vida, de alguma maneira, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Buscar o movimento para começar a seguir o curso da vida. Né? E eu lembro que na leitura de Libra que eu fiz, falava muito disso, cara, dessa questão de uma substituição, né? Então, por vezes, se eu tenho esses lances, esses escapismos, né, onde eu busco situações externas para momentaneamente suprir aquela dor que eu estou sentindo, eu posso começar a substituir, né, isso na minha vida. Então, eu posso começar a ir fazer uma caminhada, uma corrida, fazer um exercício, né? Tô com maior vontade de ir ali beber ou fazer alguma coisa, que é justamente esse escapismo que vai suprir momentaneamente a minha dor. Só que ao invés de eu fazer isso, por que eu não vou dar uma corrida, não vou fazer um exercício, vou ler um livro, vou fazer uma coisa diferente, vou apresentar uma proposta diferente para minha mente, né? Para ver se ela se atrai e ela começa a querer buscar uma coisa diferente. Tá? Porque se eu ficar parado, sem fazer nada, a gente sabe, quando a gente está vivendo uma lamentação, a tendência é ficar cada vez mais nessa lamentação. Cria um desgosto e a gente tem que reagir contra isso, né? Buscando fazer com que a nossa cabeça fique ocupada. Mas eu não tenho o que fazer. Pega um caderno, escreve, né? Se movimenta de alguma maneira. Mas eu não tenho ânimo. Sai dar uma caminhada, começa dando uma volta no quarteirão, depois você aumenta para 2. A hora que você vê, você já está indo no parque da sua cidade, né? Fazer uma caminhada longa, uma corrida longa, conhecendo novas pessoas.
entrando em atividade com a vida, porque é isso daí que vai ajudar você, tá? Não pensa que buscar situações periféricas ou ficar tomando muito remédio para depressão, esse tipo de coisa, vai ajudar você. Causa um prazer momentâneo, tá? Mas a cura, de fato, ela acontece quando você começa a encher a sua cabeça de atividades para você fazer. Ao menos hoje é o que eu vejo aqui para você. É isso, tá? E vem no conselho. Meu, roda da fortuna invertida fala de uma pessoa que ela não tem disposição para nada, né? Não pode. Senão fica muito desafiadora a jornada. Um 5 de paus. Quando você começar a fazer esse movimento, escorpião, de se tornar uma pessoa proativa, né? E você então decide parar de ter uma mente vazia e começa a se ocupar, você vai perceber que vai gerar conflitos internos dentro de você, né? Porque a nossa tendência como ser humano é o conforto. Então, quando eu começo, não, ó, eu vou fazer exercício 3 vezes por semana, nem que seja dar uma volta no quarteirão, agora eu decidi começar a me movimentar na minha vida. Meu, você está indo de encontro com isso que faz você se manter doente. Você vai de encontro a essa energia do arcano maior diabo, porque fala mais ou menos assim: nossa, agora o escorpião está começando a se movimentar, logo estou perdendo a minha força de drenar a energia dele, né? Então eu preciso gerar conflitos dentro dele para ver se ele para de colocar coisas na cabeça, de se manter ocupado. Então você vai ter que saber que essa guerra interna acontece. É a lei do mais forte, né? Vence sempre o mais forte. E aqui eu desejo muito que seja você, né? Porque você vai ver que quando você começar a ocupar a sua cabeça de alguma maneira, tá? Isso já vai começar a mudar as suas emoções, o seu emocional. Principalmente quando você começar a fisicamente fazer alguma coisa, meu, as coisas vão transformando. Talvez seja essa a proposta do mago, a alquimia, né? Porque o mago, se ele é o transmutador, ele tem domínio sobre os 4 elementos. Então, é os 4 elementos que precisam ganhar movimento na sua vida, né? É o paus que representa o fogo, a energia interna. É a espada que representa o elemento ar, o seu mental, em constante movimento e fluxo. É a copas que representa as águas da emoção. Movimentar essa água, porque senão ela fica parada e apodrece. Aí vira má água, né? É o ouro da fisicalidade, é a interação com a matéria, com os recursos naturais. A alquimia, a transmutação é isso. É você pegar, tomar posse dos 4 elementos e colocar tudo isso em movimento na sua vida, tá? Para que algo possa existir a possibilidade de acontecer para você. Aí, rei de espadas. Se auto-julgar com justiça, né? Ter voz ativa de decisão e falar, não, a partir de hoje eu não vou mais deixar isso que está me consumindo me consumir.
seja um lance de amor romântico, de trabalho, de amizade, de família, questões pessoais e íntimas que está bastante forte. Lembrar que o Rei de Espadas, ele faz esse corte, né? Ele combate com justiça aquilo que é prejudicial a nós. Ele combate as mentiras, por isso que ele age com justiça, julga com justiça, combate a toxicidade, combate a autossabotagem. Porque ele representa que você precisa desenvolver esse senso em você. Nossa, quanta carta! Cavaleiro de Paus, 4 de Ouros, Arcano Maior, a Morte. O Arcano Maior, só o Arcano Maior, a Morte, ele poderia representar tudo que a gente conversou aqui. A morte é o renascimento, é a expansão da consciência, é o novo olhar sobre as coisas, é o deixar ir, entender, né, que eu tenho que deixar ir essa situação porque eu não posso deixá-la me consumir mais do que já me consumiu. É a transmutação, né? Olha no fundo do maço, o mago. Para se ter um novo início, tem que começar a movimentar os elementos da sua própria vida. Se você não começar a movimentar, você tem que tomar posse desse poder, na verdade, do mago. Tá? E como a gente deu o exemplo dos 4 elementos, você começar a manipular isso daí na sua vida. Tá bom? Mas como vem no desfecho, para mim, sim, mesmo com os conflitos, você vai se tornar uma pessoa justa com você mesmo, vai partir para a ação, vai se renovar, né? Vai transmutar, vai morrer para a antiga pessoa e renascer como uma nova, com novos princípios, novos valores, novas virtudes, uma consciência mais ampla das coisas. E vai de uma vez por todas saber que aquilo que te afetava antes não te define mais, né? É isso que eu vejo para você essa semana, espero que você tenha gostado, mais do que ter gostado, que tenha ajudado alguém de alguma maneira, né? A minha maior missão é ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito, tá bom? Se for novo no canal, gostou, inscreva-se por favor para ajudar ele a crescer, curta, comente e compartilhe, a gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte e até logo, Escorpião!